Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova de matemática aplicada pela Banca Vunesp no município de Praia Grande para o cargo de analista legislativo. É uma prova que exige nível superior, qualquer curso de nível superior. Porém, a matemática que está aqui é a matemática do ensino fundamental 2. Então, é a matemática que você estudou até a 8ª série ou 9º ano. Então, nós vamos encontrar aqui questões que têm sistema de equações, operação com fração, coisas assim. No entanto, no nível um pouco mais puxado, eu diria. Então, se você está habituado a fazer questões da Banca Vunesp, de provas do ensino médio, normalmente a Banca Vunesp cobra conteúdo do ensino fundamental 2, com um certo nível de dificuldade. Aqui, o edital, eu não, prevê mais ou menos as mesmas coisas, porém, o nível da prova está um pouquinho mais alto. Você vai perceber que são apenas 5 questões dessa prova, mas são 5 questões bem trabalhosas. E se ela não é trabalhosa, ela tem um detalhezinho que faria você ou qualquer outro candidato ficar de fora. Então, é uma prova que exige muita atenção. Se você quer saber como é que você está em matemática, né, especialmente em relação à Banca Vunesp, pode se basear por essa prova, ok? Então, vamos à primeira questão. Amanda e Bruna fizeram um bolo para cada uma, tendo os 2 bolos o mesmo peso. Parte dos 2 bolos foi comida por 4 pessoas, sendo que 2 comeram o bolo feito por Amanda e outras 2 comeram o bolo feito por Bruna. Em se tratando de peso de cada bolo, uma pessoa comeu exatamente 2/5 partes do bolo feito por Amanda e outra comeu 1/4 parte do que havia restado desse bolo. Então, 2 pessoas comeram parte do bolo A, da Amanda. Já no bolo da Bruna, uma pessoa comeu 3/7 e outra comeu 1/3 parte do que havia restado dele. A diferença entre as sobras dos bolos de Amanda e de Bruna é igual a... Bom, então vamos lá. Tem o bolo que a Amanda fez. Desse bolo que a Amanda fez, uma pessoa comeu 2/5 partes. O que quer dizer isso? É 1/5 do bolo mais 1/5 do bolo. Então, essa pessoa comeu 2/5 do bolo que a Amanda fez. Então, uma pessoa comeu 2/5 do bolo. Para ficar melhor. Pronto, 2/5 do bolo. A outra pessoa, ela comeu 1/4 parte do que havia restado. E quanto que sobrou do bolo? Se ela comeu, a primeira comeu 2/5, é porque sobrou 3/5. Então, a segunda pessoa comeu a 1/4 parte, né? 1/4 de 3/5. Isso é o que foi consumido desse bolo. Quer dizer, 2/5 mais 3/20. E como que eu resolvo isso? Operação com fração com denominadores diferentes. Então, eu tenho que igualar os denominadores, que nesse caso vai ser o 20. Você pode estar pensando em MMC, talvez tenha aprendido assim. Vou fazer assim, ó. Aqui é 5 e aqui é 20, ó. Eu multipliquei por 4. Então, eu multiplico 2 por 4. Aqui é 20 e aqui é 20. É igual, eu multipliquei por 1. Então, eu multiplico 3 por 1. 3. Repito o denominador. Então, do primeiro bolo, foi consumido 11/20. Quanto sobrou desse bolo ainda? 9/20. Eu vou voltar e falar sobre isso, tá? Agora, nós vamos seguir o mesmo raciocínio para o bolo B, que é o bolo feito pela Bruna. Uma pessoa comeu 3/7. Então, uma pessoa comeu 3/7. E a segunda pessoa comeu 1/3 parte do que havia restado. Terça parte é 1/3.
1/3 do que havia restado. Quanto que restou? 4/7. Então, eu tenho 3/7 mais 4/21. De novo, fração com denominador diferente. Você pode pensar no MMC ou frações equivalentes. Vou de equivalentes de novo, tá? Aqui é 7 e aqui é 21. Multipliquei por 3. 3 vezes 3, 9. Aqui, 21 e 21. Multipliquei por 1. 1 vezes 4, 4. 9 mais 4, 13. Repete o denominador. Então, veja. Primeiro bolo consumiu 11/20. Segundo bolo, 13/21. Quanto sobrou do primeiro bolo? Eu vou fazer um desenho aqui, mas eu vou ter que apagar, tá? Quando eu falo que o bolo foi consumido 11/20, porque eu peguei o bolo, dividi o bolo em 20 fatias do mesmo tamanho. Fatias do mesmo tamanho. E marquei 11, comi 11. O que sobrou do bolo é isso aqui. Tá? Então, continua na forma de fração. Então, o que sobrou do bolo vai ser 9/20 do primeiro. E do segundo bolo, 13/21. Quanto falta para 21/21? De 13 para 21 faltam 8. Então, do segundo bolo, 8/21. Agora é uma subtração com denominadores diferentes. Vou fazer da mesma forma com que eu fiz a adição ali. Eu encontro um novo denominador, que nesse caso é o 420. Se você tem dúvidas sobre isso, vou te recomendar parar esse vídeo e assistir aqui no canal vídeos que tratam de frações equivalentes, tá? E tem uma playlist chamada Lembretes, que lá tem operação com fração. E lá eu detalho bem como é que você encontra esse denominador, tá? 20, para chegar em 420, porque eu multipliquei por 21. E 21 vezes 9 dá 189. Agora, 21 para chegar no 420 é porque eu multipliquei por 20. E 20 vezes 8, 160. 189 menos 160 vai dar 29. Repete o denominador. Portanto, C. Vamos para a próxima questão. Em um vagão de trem, viajavam 96 passageiros, sendo a razão entre o número de mulheres e o número de homens igual a 5/7. Após a parada em uma estação, o número de mulheres que embarcaram nesse vagão foi o dobro do número de homens que embarcaram, e nenhum dos passageiros que já estavam no trem desembarcou, fazendo com que a razão entre o número de mulheres e o número de homens passasse a 4/5. Depois da referida parada, o número total de passageiros nesse vagão passou a ser... Veja, eu tenho passageiros, uma parada, entra gente e eu quero saber o total. Então, eu vou descobrir primeiro quantos passageiros que eu já tenho nesse vagão antes da parada. Então, o que vai nos interessar é esse pedaço aqui. Ó. Isso aqui ainda não nos interessa. Somente com essa informação inicial, a gente vai conseguir descobrir quantos passageiros tem no trem. Quantos homens e quantas mulheres, tá? Então, vamos lá. Em um vagão de trem, viajavam 96 passageiros. Então, eu sei que eu tenho homens e mulheres. Para evitar
confusão e conversões no meio da atividade, da questão, eu vou usar a letra H para homens e M para mulheres. E eu sei que eu tenho a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens vai dar 96. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que a razão entre o número de mulheres para o número de homens é igual a 5 para 7. Essas duas equações formam um sistema. E ao resolver esse sistema, nós vamos conseguir descobrir a quantidade de homens e a quantidade de mulheres antes da estação. Como é que resolve o sistema? Você pode resolver por substituição, adição, do jeito que achar melhor. Eu vou fazer por substituição. Para isso, eu vou pegar a segunda equação e vou aplicar a propriedade da proporção. E vai ficar assim, ó. 7m é igual a 5h. E divido tudo por 7. Então, eu sei que mulheres é 5h sobre 7. Agora, eu vou pegar a primeira equação e onde tem mulheres, eu escrevo 5h sobre 7. 5h sobre 7 mais h igual a 96. De novo, eu tenho aqui uma fração e os denominadores são diferentes, porque aqui é 1 e aqui é 1. Então, eu vou encontrar frações equivalentes e o meu novo denominador vai ser o 7. Agora, pensar assim, ó, era 7, ficou 7. Ficou igual. Então, o numerador permanece igual. Agora, aqui, ó, se era 1 e mudou para 7, é porque eu multipliquei por 7. Então, multiplicando por 7, 7h. No último, depois do igual, mesma coisa. Multipliquei por 7 e 7 vezes 96, 672. Agora eu não preciso mais desse denominador. 5h com 7h dá 12h, 672. Divido por 12, que eu sei a quantidade de homens. 56. Então, eu sei a quantidade de mulheres. 40. Por que daí mulheres é 40? Porque o total era 96. Tá aqui, ó. Total 96. Então, mulheres, 40. Então, lá no comecinho, nós tínhamos 56 homens e 40 mulheres. E aí, o que aconteceu? Parou na estação. E quando o trem parou na estação, embarcou homens e mulheres. E segundo o enunciado, o número de mulheres é o dobro do número de homens. E a razão de mulheres para homens passou a ser 4 para 5. Então, eu tinha 40 mulheres. E entrou uma certa quantidade de mulheres. Então, eu vou dizer assim, ó, que agora eu tenho dentro desse trem 40 mulheres que já estavam, porque nenhuma mulher desceu, e subiu uma certa quantidade de mulher. E homens? Homens eu tinha 56. Mas agora subiu uma certa quantidade de homens, que eu não sei quantos são. E agora, essa é a razão. 4 para 5. Quantidade de mulheres para a quantidade de homens é 4 para 5. Tem uma outra informação. O número de mulheres é igual ao dobro do número de homens. E, novamente, eu tenho um sistema de equações. E como que eu resolvo o sistema? De novo, você pode resolver da maneira com que você achar melhor. O que eu vou fazer? Vou pegar a primeira equação e aplicar a propriedade das proporções. Eu vou multiplicar cruzado, como as pessoas costumam dizer. E daí vai ficar assim, ó. 5 vezes 40 mais m é igual a 4 vezes 56
mais H. Multiplicando, 5 vezes 40 mais 5 vezes M igual 4 vezes 56 mais 4 vezes H, 4H. O que eu sei? Que onde tem M, eu posso colocar 2H. Então, agora, fica assim, ó, 200 mais 5 mulheres. Mas cada mulher equivale a 2 homens. Então, eu posso dizer que são 10H. Igual 224 mais 4H. Todos os termos que tem H vêm para o lado esquerdo. Cuidado com o sinal. Fica menos 4H. Então, eu tinha 10 menos 4, ficou 6. E do lado direito vai ficar 224 menos 200. Vai dar só 24. Então, H é igual a 4. Significa que entraram 4 homens. Mas mulheres, a gente sabe que é o dobro. Então, nesse trem, entraram 8 mulheres. Antes de ver o enunciado de novo lá, eu quero saber quantos homens e quantas mulheres a gente tem no momento. Eu tinha 40 mulheres, então, agora, mulheres passou a ser 48. Só trocar a cor. Mulheres, 48. E homens, no momento, entraram 4, mas eu já tinha 56. Então, eu tenho 60 homens. Depois da referida parada, o número total de passageiros passou a ser 48 mais 60, portanto, 108 pessoas. É a última alternativa. Ok? Gente, essa questão, ela é uma questão que envolve sistema e razão, coisa muito comum nas provas da VUNESP, tá? Então, só que aqui a gente acabou caindo em 2 sistemas, normalmente é um só, tá? Como eu disse no começo, é uma prova um pouquinho mais trabalhosa, então, por isso, 2 sistemas. Então, se você sentiu dificuldade, não enxergava, não percebeu que tinha um outro sistema, resolva outras questões parecidas. Pegue aqui no canal mesmo, se você pesquisar pelas acho que praticamente todas as provas, que a prova completa da VUNESP vai ter questão de sistema e questão de razão. E tem também, se você pesquisar por razão e proporção, você vai achar. Também tem uma playlist com esse conteúdo, mas você vai achar nas questões mesmo, muitas questões que trabalham esses 2 conteúdos, sistemas e razão. Vamos para a próxima questão. O preço inicial de venda de um produto sofreu 2 reduções sucessivas, sendo a primeira de 12% e a segunda de 10% sobre o preço de venda após a primeira redução. Sabendo que depois da segunda redução, o preço de venda do produto passou a ser R$ 1.465,20, é correto afirmar que a diferença em reais entre os valores das 2 reduções foi de... Antes de fazer, só queria lembrar uma coisa. O preço original do produto é 100%. Se ele teve 10% de desconto ou de aumento, a gente pode pensar assim. Ele era 100%, teve 10% de aumento. Ele passou a custar 110% do valor dele de hoje. E se ele teve um desconto de 10%, ele passou a custar 90% do valor que ele é hoje, tá? Então, muitas vezes a gente calcula 10% e soma com 100%, adiciona ali, ok, tá certo. Mas aqui nós vamos usar esse raciocínio. Se o produto custava 100% e ele teve um desconto de 12%, é porque ele passou a custar 88% do valor, tá? Nós vamos precisar dessa informação para resolver a questão. Então, vamos lá. Primeiro valor dele, 100%. Teve 12% de redução. Então, ele passou a custar 88% do valor dele. Mas, em seguida, ele teve um desconto de 10%. Então, ele já estava custando 88%. Mas, com desconto de 10%, ele passou a custar quanto? Né?
ele passou a custar 90% do que ele estava custando. Então, 100% o valor dele. Teve desconto, ficou 90% do valor dele. E qual era o valor dele? 88%. Então, tinha um produto que ele tinha um preço inicial, que eu não sei qual é. Daí ele passou a custar 88% desse valor. E depois ele passou a custar 90% do 88% daquele valor. Como eu não sei qual é o valor dele, eu vou chamar de X. E segundo o enunciado, feita toda essa conta aqui, chegou-se a 1.465,20. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro nós vamos multiplicar 88 por 90. Isso vai dar 7.920 e o denominador 100 vezes 100. Vezes x, isso vai ser igual a 1.465,20. Você já deve ter ouvido que de um lado você está dividindo, vai multiplicando, né? E coisas assim. Então, veja, eu tenho aqui duas possibilidades. Eu posso pegar esse 10 mil e passar para o outro lado lá, multiplicando 1.465. Como também, se você quiser, você pode dividir os 7.920 por 10 mil. E você também pode, em vez de fazer a divisão e encontrar um número decimal, você também pode simplesmente simplificar, deixando 79,2 sobre 100. Tá tudo na mesma, tá? O que eu vou fazer? Vou passar multiplicando. E aí eu vou encontrar o seguinte. 7.920x vai ser igual 1.465,20 vezes 10 mil. E isso vai dar 'Ó, cuidado com os zeros. Agora eu divido tudo isso por 7.920 e eu vou encontrar 1.850. Bom, esse é o valor original do produto. É que o enunciado chama de preço inicial, 1.850. Mas o que o enunciado quer saber? A diferença entre os valores das reduções. Então, ele era 1.850. E aí, ele teve um desconto de 12% de 1.850. Isso dá 222. Então, ele passou a custar 1.628. E aí, ele teve um desconto de 10%. 10% de 1.628. Então, ele teve um desconto de 162,80. E ele passou a custar 1.465,20. O que o enunciado pede? A diferença entre as reduções. Uma redução é essa. A segunda redução é essa. A diferença entre as duas reduções, 59,20. Portanto, bem, vamos para a penúltima questão da prova. Uma piscina com determinada capacidade, inicialmente vazia, pode ser enchida por 5 torneiras de mesma vazão
abertas simultaneamente por 20 horas. Então, eu tenho torneiras. A Luciana me disse que são 5. Eu tenho tempo. Que a Luciana me disse que essas 5 torneiras, elas vão demorar 20 horas. Eu vou pôr o H aqui, porque nós vamos ter que fazer uma conversão, então é só para não confundir, né? Então, nós estamos falando em horas. O tempo gasto a menos para encher essa mesma piscina, então ele vai querer saber o tempo. Utilizando simultaneamente 8 torneiras, mas todas com vazão 20% maior. Aqui nós temos uma dificuldade a mais, digamos assim. Eu vou chamar de vazão. As primeiras funcionam bem. Vou dizer que a vazão delas é qualidade, digamos assim, 1, nível 1. Sei lá, a capacidade dela de funcionamento é 1. Elas funcionam bem, elas estão no máximo que elas podem, tá? Ou seja, então você pode pensar assim, se abriu a torneira no máximo que ela pode. Só que as novas torneiras, elas podem um pouquinho mais. Diz que a vazão delas é 20% maior. Então, pensa que a nova torneira, você vai dar uma volta a mais na hora de abrir. Então, ela é 20% melhor, digamos assim, que a anterior. A anterior funciona e ela vai encher 1. A capacidade dela é 1, a vazão dela é 1. Essa é 20% maior. Então, se a anterior era 1, essa vai ser 20% a mais, vai ser 1,2, tá? Agora, a gente vai ter que analisar essas grandezas e vamos descobrir o X, tá? Porém, dá uma olhada na resposta. Tá vendo que tem tudo hora e minuto, hora e minuto? Então, possivelmente aqui, se eu deixar o 20 horas, eu vou ter que converter para minuto. É sempre mais fácil, na minha opinião, a gente já trabalhar com minutos. E depois a gente passa para horas se for necessário. 20 horas, cada hora tem 60 minutos. Então, eu tô falando de 1.200 minutos. Como é que eu analiso essas grandezas? Eu vou pegar essa que tem o X, vou copiar aqui do jeitinho que tá, na ordem que está, tá? Igual. Agora nós vamos pensar assim. Eu tenho 5 torneiras e elas demoraram 1.200 minutos. Com 8 torneiras, vai demorar menos tempo. Então, eu aumentei a quantidade de torneiras, mas eu diminuo o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Na hora de escrever aqui, eu vou inverter as grandezas. Agora, eu vou comparar com a vazão. Se a torneira aqui, com a vazão 1, ela demorou 1.200 minutos, com 1,2, ou seja, entrando mais água, ela vai demorar menos tempo. Então, se eu aumentei a vazão e diminuo o tempo, também inversamente proporcionais. Então, eu inverto aqui na hora de escrever. Veja que eu não escrevi, se eu fosse escrever na mesma ordem, eu ia escrever assim, ó. Como eu concluí que as grandezas são inversamente proporcionais, eu escrevi ao contrário, 1,2 sobre 1. E agora, como que eu resolvo isso? Primeiro, nós vamos multiplicar. Então, aqui é 1.200 x. Agora, aqui é 8 vezes 1,2, dá 9,6. E 5 vezes 1, 5. Agora, eu vou aplicar a propriedade das proporções aqui. A gente multiplica. E vai ficar 9,6 vezes x igual a 1.200 vezes 5, 6.000. Divido tudo por 9,6, 625 minutos é a resposta. Ah, mas não tem isso, né? Pois é, não tem. Como é que a gente faz para converter?
você sabe que que 1 hora tem 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. Se eu tenho 625 minutos, eu tô falando de 10 horas e 25 minutos. Então, tempo. 10 horas e 25 minutos. Mas veja só. O enunciado quer saber o tempo gasto a menos. Gastou 20 horas inicialmente. E agora 10 horas e 25 minutos. Quanto falta para 20 horas? Faltam 9 horas e 35 minutos. Portanto, tem. Outra maneira de pensar. Sabe que está em 625. Tinha 1.200 minutos antes, não era? Agora só 625. Então, são 575 minutos de diferença. Então, tempo gasto a menos, 575 minutos. E eu divido por 60 agora, para saber quantas horas são. 9 vezes 60 dá 540. Então, isso aqui, hora, e isso aqui, minuto. 9 horas e 35 minutos. Vamos para a última questão da prova. Uma sala tem a forma de um hexágono regular, cujo lado mede 4 raiz de 3 metros. O decorador quer colocar um tapete circular centralizado nessa sala. Assim, a menor distância entre o ponto médio de cada parede da sala e a borda do tapete deverá ser igual à medida do raio deste, o raio do tapete. Nessas condições, a área desse tapete deverá ser igual a... Bom, hexágono regular é uma figura que tem 6 lados com a mesma medida e 6 ângulos com a mesma medida. De acordo com o enunciado, vamos ter um tapete que vai ser aqui no centro. Ok? Ali. Tem um tapete. E a ponto médio, ele fala assim, a menor distância entre o ponto médio de cada parede. Ponto médio é esse ponto aqui bem no meio da parede. A distância entre esse ponto e o tapete diz que é igual ao raio. Então, essa distância aqui é o raio. Mas essa aqui também é raio, tá? Que vem do centro até aqui. Bom. O que o enunciado nos pede? A área do tapete. Para descobrir a área do tapete, eu preciso saber o raio. E como é que eu vou fazer para descobrir esse raio? A informação que a gente tem é a medida do lado, que é 4 raiz de 3. Então, se aqui mede 4 raiz de 3, aqui, cada pedacinho mede a metade, 2 raiz de 3. E aqui, nós temos um triângulo. E é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, a gente pode aplicar relações métricas, relações trigonométricas e tudo mais. Eu acho mais fácil aqui
considerar que esse ângulo mede 30 graus, 60 graus. E nós temos, então, um triângulo retângulo de ângulo 60, lado 2R e o outro lado 2 raiz de 3. Então, nós vamos usar a tangente de 60 graus. O que é a tangente desse ângulo? É a medida do cateto oposto, ou seja, 2R, dividido pela medida do cateto adjacente. E o cateto adjacente ao ângulo é o 2 raiz de 3. A tangente de 60 é o valor que a gente tem que saber. Então, é raiz de 3. Igual a 2R sobre 2 raiz de 3. Que é 1. Então, eu vou multiplicar, vai ficar assim, 2R vezes 1, 2R. Agora, do outro lado, vai ficar assim, 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é o próprio 3. Vezes 2, 6. Então, raio é igual a 3. E aí, então, posso calcular a área. Π vezes a medida do raio ao quadrado. Π, tá escrito no enunciado, 3,14. Raio ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 3,14 vezes 9, 28,26 metros quadrados. Portanto, letra D. Essa vai ser a área. Essa não é uma questão que é sempre cobrada na prova. Teria outras alternativas para resolver? Teria. Mas eu acredito que essa tenha sido realmente a mais rápida. Se você pensou diferente, se você por um acaso pensou que aqui eu tenho um triângulo equilátero e que essa medida é a altura do triângulo, também seria uma boa saída. É isso. Como eu disse, não é uma prova das mais simples, né? Espero ter te ajudado, mas se você sentiu dificuldade, não desista. Você pode pegar cada uma dessas questões e estudar o conteúdo separadamente e depois fazer a prova como se fosse um simulado novamente. Vamos lá. Se você quer material estruturado para relembrar todo esse conteúdo, olha na descrição do canal que tem meus cursos onde eu detalho toda essa explicação, todo esse conteúdo, e aí faço a resolução de diferentes questões que não estão aqui no canal. Se você gosta de uma apostila, um livro com tudo por escrito e não gosta muito de explicações em vídeo, tem também, descrição do canal. Por hoje é isso, espero ter te ajudado. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, ajuda aí, né? Bons estudos!